Imagine por um momento que há milênios atrás, em uma era esquecida pelo tempo, existiram civilizações tão avançadas, tão misteriosas, que seu desaparecimento ainda hoje desafia a nossa compreensão. Civilizações que, de uma hora para outra, sumiram do mapa, deixando apenas vestígios enigmáticos, histórias relicadas em lendas e ruínas esquecidas em locais remotos. Você já pensou no que esses povos poderiam ter sido? Quem eram eles? E, sobretudo, por que desapareceram? Essas perguntas nos assombram há séculos, alimentando o fascínio por nossos antepassados perdidos. E o mais misterioso de tudo é que, quanto mais avançamos na tecnologia, mais evidências novas revelam que nossas respostas ainda estão escondidas nas sombras da história. Vamos começar uma jornada rumo ao desconhecido. Uma jornada por civilizações que parecem ter sido criadas por seres de outro mundo, por lendas que desafiam a lógica, por lugares que parecem mais roteiros de filme de ficção científica do que restos de civilizações reais. Prepare-se para desvendar segredos, enfrentar mistérios e questionar tudo o que acredita sobre a história da humanidade. Primeiro, envie sua mente ao infinito e imagine uma ilha perdida no oceano, maior do que imaginamos, chamada Atlântida. Uma civilização que, segundo Platão, foi um exemplo de perfeição, uma verdadeira potência, até ser engolida pelas águas, como se o próprio mar tivesse decidido escondê-la para sempre. Dizem que a Atlântida era uma cidade de ouro, com tecnologia avançada, edifícios colossais e uma ciência tão evoluída que parece coisa de ficção. Mas onde ela estaria? Será que seu mistério é apenas uma fantasia, uma metáfora criada por um filósofo para ensinar uma lição? Ou será que, lá no fundo, sob os mares do mundo, ainda existe uma ilha que guarda seus segredos? Algumas expedições já tentaram encontrar vestígios dessa civilização lendária, vasculharam o fundo do oceano, perfuraram os mistérios do passado, mas tudo o que encontraram foram escassos indícios, fragmentos de histórias que parecem mais sonhos do que fatos concretos. Ainda assim, a esperança permanece. Afinal, há algo invisível à nossa visão, algo que pulsa escondido nas profundezas, prontos para serem descobertos. Talvez, algum dia, alguém vá desvendar o que realmente aconteceu com Atlântida, ou o que ela representa na nossa história coletiva. E falando em mistérios antigos, podemos falar de Göbekli Tepe. Você sabia que essa estrutura monumental, situada na Turquia, é considerada a mais antiga do mundo? Datada de cerca de 9500 a.C., ela desafia tudo o que aprendemos sobre o começo das civilizações. Como uma sociedade tão antiga, provavelmente formada por caçadores e coletores, foi capaz de construir algo tão avançado, tão elaborado? Quem seriam essas pessoas? O que elas queriam fazer com aquelas colossais pedras esculpidas? E o mais inquietante, por que elas fizeram isso? Essas perguntas fazem a história virar uma eterna busca pelo conhecimento, mas até hoje, muitas respostas permanecem escondidas sob camadas de mistério. Outro exemplo que enche nossos corações de suspense é a civilização do Vale do Indo, com suas cidades de arqueologia e arquitetura surpreendente, como Mohenjo-Daro e Harappa. Cidades que já tiveram tudo: ruas planejadas, sistemas de saneamento, uma escrita ainda indecifrada. E, de repente, como um episódio de uma tragédia sem explicação, esses povos simplesmente sumiram. Sem aviso, sem moeda para despedida. Alguma catástrofe global? Uma invasão misteriosa? Mudanças climáticas que transformaram a Terra? Não há uma resposta definitiva, apenas sinais que apontam para um desaparecimento gradual, quase como se eles tivessem sido apagados do mapa pelo próprio tempo. Esses vestígios nos fazem perguntar: será que eles simplesmente evaporaram? Ou existe algo mais, algo que ainda não conseguimos entender? E na América do Sul, há uma civilização que parece saída de uma lenda. Os Incas, com sua grandiosa cidade de Machu Picchu, com suas construções de pedra que desafiam o tempo e a gravidade. Uma civilização que, de um dia para o outro, foi destruída pelos invasores espanhóis, mas cujo mistério ainda assombra arqueólogos. Como uma cultura tão avançada na engenharia e na astronomia, pode ter desaparecido tão rapidamente? E o mais estranho, dizem que há vestígios de outras civilizações, povos pré-incas, que podem ter existido muito antes, cujos restos ainda estão enterrados na floresta amazônica, esperando para contar suas histórias. Você consegue imaginar o que esses povos poderiam ter feito?
Quais mistérios eles levaram com eles? Todos esses exemplos trazem uma sensação de que estamos apenas arranhando a superfície de um universo de segredos, que os mistérios do passado estão escondidos em cada pedra, em cada ruína, em cada lenda antiga. E, a cada avanço na ciência, uma porta se abre, revelando fragmentos de uma história que quase conseguimos tocar, mas que ainda escapa por entre nossos dedos. Imagine agora, que também há uma possibilidade de que muitas dessas civilizações altamente avançadas tenham sido destruídas por desastres naturais. Grandes catástrofes que mudaram o curso da história, apagando tudo o que foi construído. Quem sabe, elas foram engolidas por terremotos, furacões, ou até por mudanças climáticas drásticas, como o derretimento de geleiras que inundaram terras inteiras. A teoria é assustadora, mas não improvável. Afinal, a história está cheia de exemplos de civilizações que sucumbiram a eventos naturais destrutivos. E o que isso nos ensina? Que talvez, um dia, a nossa civilização também possa estar na mira de um cataclisma semelhante, e que o próprio planeta guarda muitos segredos que podem mudar tudo. E por falar em tecnologia, a humanidade está agora mais perto do que nunca de descobrir evidências dessas civilizações perdidas. Satélites, escaneamentos do subsolo, imagens que capturam estruturas ocultas no impossível. Cada nova descoberta é uma peça de um quebra-cabeça colossal, que ainda não podemos montar completamente. Estruturas enterradas, cidades submersas, segredos que o tempo tentou esconder, mas que a tecnologia hoje consegue revelar. E aí está o maior mistério: até onde iremos na nossa busca? Até que ponto podemos desvendar esses segredos? E o que esses mistérios podem mudar para sempre o que sabemos sobre nossa história? No final, tudo isso nos leva a uma reflexão profunda. Essas civilizações perdidas, suas origens, suas tragédias e seus segredos, nos mostram que a história da humanidade é muito maior do que podemos imaginar. E talvez, o maior mistério de todos seja: o que mais existe por aí, escondido, esperando para ser descoberto? Quantas histórias estão enterradas sob camadas de tempo, que ainda podem mudar nossa visão de mundo? A resposta, meu amigo, talvez esteja no próximo detalhe, na próxima escavação, na próxima lenda que vamos investigar. E enquanto isso, o mistério permanece, nos convidando a continuar buscando o que o passado se recusa a revelar tão facilmente. Porque, no fim das contas, o maior segredo que o tempo guarda é justamente o que ainda não foi contado.